aí pessoal, beleza? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai para mais um desses vídeos que não são planejados de maneira alguma, realmente não houve nenhum planejamento. É um vídeo de ocasião que calhou de eu encontrar o material e pensar, vou fazer esse vídeo. Tinha programado outras coisas, tinha separado outras coisas, eu sempre tenho separado aqui o material que vai virar vídeo no canal, sempre deixo pronto, separado, e esse aqui está simplesmente pulando a fila. Por quê? Porque eu estava mexendo na coleção e encontrei essas maravilhas aqui. HQ, Revista do Quadrinho Brasileiro. Quem lembra delas? Quem lembra dessas edições da editora Scala? Cara, eu confesso que eu não lembrava mais, acredita? Eu simplesmente não lembrava mais. Isso é simplesmente a heavy metal brasileira, né? Eu dizendo isso, posso estar exagerando ao extremo para muita gente, mas na minha concepção não tô não. O que nós temos aqui é a versão 100% tupiniquim da grande heavy metal que também circulou por aqui, também fez história, eu também tenho edições. E quando eu as encontrei ali na minha pilha da coleção, cara, eu não lembrava mais desse material, eu realmente não lembrava. Eu não lembro direito nem das histórias. Para vocês terem uma ideia, eu me reservei o cuidado de nem folhear. Eu não folheei as revistas para separar para fazer o vídeo. Eu peguei todas elas, juntei e estou aqui fazendo o vídeo. Eu vou começar a folhear as revistas aqui com vocês e tentar recordar o que elas têm ou não. O que eu lembro é que quando eu comecei a encontrar essas revistas em bancas, eu comprei todas em bancas, todas elas, todas eu comprei em banca. Quando eu as comprei, são revistas ali do finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000. Quando eu as encontrei, cara, eu já havia entrado em contato com a heavy metal. Eu já tinha entrado em contato. Eu não tenho certeza se ela saiu aqui no Brasil muito depois da heavy metal ou até antes, cara, não tenho certeza disso. Eu acho que depois, ou de maneira quase contemporânea, tipo a heavy metal ainda era encontrada em bancas quando ela começou a sair. Não tenho certeza dessas informações. Eu sei que com a heavy metal eu já tinha entrado em contato. E quando eu comprei uma dessas aqui, eu comprei todas em banca, não foi nem em sebo, mas nenhuma delas eu comprei tipo no momento do lançamento. Todas quando eu comprei já eram alguma coisa tipo relançamento, aquelas que os caras pegam o encalhe e colocam na banca de novo reprecificada. Tanto que uma delas, se não me engano, essa daqui, quando eu comprei, ela veio num pacote que tinha duas revistas. Uma era a própria Heavy Metal e a outra a HQ. E aí eu vi, eu digo, nossa, eu quero saber do que se trata, né? Vou comprar pela Heavy Metal que eu sei que eu gosto e vou ver do que se trata isso aí. E eu lembro que eu gostei na época. Eu não falo muito de quadrinho nacional aqui, eu já expliquei que eu sou muito admirador da maioria dos desenhistas do quadrinho nacional, nem tanto dos argumentistas, por alguma razão, a maioria me parece às vezes meio pueril, mas também já admiti que houve muita evolução, eu tenho notado muita evolução na maneira como se escreve quadrinhos no país, né? Nós estamos melhorando muito no conceito também de desenvolver a história. E isso muito me alegra. Mas eu me lembro que essa revista me impressionou por ter realmente alguns bons roteiros. Só que, faz muito tempo isso. Eu não lembrava que eu tinha, então eu nem lembro direito o que tem. Vamos começar com essa daqui, ó. Eu vou tentar enquadrar o melhor que eu puder. Outro dia eu postei um vídeo, meu amigo Pedro, lá do canal Pedro Neto Bessinger, ele colocou nos comentários lá uma dica, levanta mais o quadrinho porque não tá aparecendo a parte de baixo e tal. Eu ainda expliquei para ele na resposta que eu dei no comentário que principalmente naquele vídeo em especial, a ideia não era tanto mostrar o quadrinho em si, porque era um quadrinho do Grandes Heróis Marvel, Thor versus Surfista Prateado, é uma história que absolutamente todo mundo conhece, né? Raramente uma pessoa não conhece aquela história e ninguém estava vendo nada de novo. A ideia era contar
mesmo como ela veio parar na minha mão e porque ela era um dos meus gibis prediletos, né? Mas, como eu disse pra ele, fica a dica, eu vou tentar aproveitar, então eu vou tentar enquadrar aqui o melhor que eu puder esses quadrinhos, só que esses são muito grandes, né, cara? Então eu vou ter uma certa dificuldade. E começamos com essa é o ano 1, é a número 3, anuncia a volta triunfal de Watson Portela. Eu acho que eu não separei muito por cronologia não, tá, gente? Só separei aí. Aí anunciava 80 páginas de aventura e ficção, a arte de Juro Shimamoto, mestre dos quadrinhos. E uma capa muito show. Essa capa é muito bem feita. A capa é do Jubran. Olha só, 98 a capa. Tinha lombadinha quadrada. Olha só, vamos deixar aqui para dar mais. E ela lembra, como eu disse, ela lembra muito o conceito da heavy metal, da aventura e ficção. Eu vou tentar manter assim, gente, até vou aproximar talvez um pouquinho, mas eu vou tentar manter mais longe para dar uma enquadrada o máximo possível no que puder, porque é ruim de segurar. São até meio pesadas, o papel é meio papel revista, né? Mas vamos ver o que dá para fazer, né? Então a primeira história é do próprio Watson e, cara, eu olhando aqui agora a arte do Watson que eu gosto bastante e que é bem característica, né? E eu olhando aqui agora eu me dei conta de que eu gostei muito dessa história a primeira vez que eu li. Eu simplesmente esqueci totalmente dessa história. Olha só, Pacheco, o herói dos dias inúteis. E olha que maneiro, inspirado numa música do Raul Seixas. Olha que louco, cara. Pacheco, né? Doutor Pacheco, né? Quem não lembra dessa música, quem é fã do Raulzito. E, velho, é uma história muito... Agora, a primeira coisa que me veio na cabeça foi me perguntar se houve alguma outra história com esse personagem além dessa. Se o Pacheco teve mais aventuras, porque é muito maneiro, cara. É tipo, né, sci-fi, é aquela coisa, aquela estética cibernética, tipo cyberpunk total, com uma pegada 255% humor, né, com muita violência gratuita e nudez dentro do mesmo estilo. Mas a história é boa demais e é aquilo que eu falei, né, do roteiro. O roteiro é bom. História sem pé nem cabeça, apelando para um humor bem nonsense. Eu tô olhando e tô lembrando das histórias, cara. Dessa eu lembro, realmente não me agrada tanto. Depois nós temos aqui essa outra história, né? Que eu nem tô conseguindo entender o título aqui agora, cara. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar. É Circunstância, né? A história de Raí Guimarães e Morgani. Lembro. Algumas histórias eu lembro, outras não. Eu vou começar a passar um pouco mais rápido, tá, pessoal? Porque tem muita revista para mostrar, senão vai demorar. Uma história que envolve ficção científica pelo jeito, mas eu não vou mentir que eu lembro. Brigitte, a Mulher Dragão. Também não me recordo direito, não. Não lembro 100%. Lembranças da Pele. Acho que é uma pegada de terror aqui. Aparentemente sim. Eu lembro dessa história, né? Que as coisas voltam pelo ralo para pegar as pessoas. Interessante. Eu lembro muito dessa arte. Essa arte eu lembro. Aí aqui há uma parte preto e branco. Essa arte tem a ver com essa história. Se chama Priscila a História, né? É do Mosquil e do Rubens Scarelli. E é uma boa história. Uma história de terror bem naquele estilo que a gente costuma ver aqui no Brasil, cara, só que com um roteiro bem escrito. Eu curti essa história, eu lembro que eu curti bastante. Aí aqui temos a matéria com o Shimamoto, né, que anunciava. Depois temos uma história aqui, a história de Otei.
pequena historinha com o roteiro do Francisco Randa. Não tenho grande memória de se é uma boa história ou não. Tô começando a passar rápido, tá, gente? Depois nós temos aqui A Vida Chata de Dona Lucimar, a Bibliotecária. A Dona Lucimar é uma surpresa, e essa história eu lembro bem. Você começa lendo e esperando outra coisa, e você descobre que a Dona Lucimar é terrível. E aí, por último, na última história é essa daqui, ó. 3 matou o feto. Essa história aqui é no mínimo esquisita. É totalmente voltada para humor, né? Totalmente voltada para humor. É no mínimo esquisita. Ela no mínimo faz você lembrar dela, tanto que eu lembro. Depois nós vamos para outra edição. Bati na câmera aí, pessoal, desculpa. Essa já é a... vai mostrar aqui, ó. Já é a número 5, né? Traz como destaques na página, na capa, as 80 páginas de aventura, ficção e fantasia, da editora Scala também, óbvio. Traz Showtime, um teatro de sonhos e prazeres, vampiros, eles existem, sangue, suspense em história inédita do Júlio Shimamoto e Eternidades, Nova Lágrima. Nova Lágrima é uma boa história, eu lembro dela, só de ler. E a pegada é a mesma da outra edição, né? Lombadinha quadrada ainda. A pegada é a mesma. Temos aqui a primeira história, que o texto é do André e do Peixoto, acho que os desenhos. Tem essa colorização aqui meio aquarela, meio diferenciada. E é mais uma história da qual eu pouco recordo, né? Muita nudez, como dá pra ver, acho que muito conceito de folclore e essas coisas, mas não posso afirmar, cara, porque eu realmente não lembro dessa história. Depois, Você Não Pode Acordar, temos uma outra história, a história e a arte é do Chicuta e a arte final é do Cabral. Olha só, meu sobrenome. Eu não me recordo muito dessa história também. Tem um prólogo, e aí temos aqui uma... É uma aventura, parece, com uma questão científica. E é super curtinha, ó. Super curtinha. Essa eu lembro. Dinastia. São super-heróis, né? Personagens da linha super-heróis brasileiros, né? A arte é do Renato Guedes, o roteiro é do Paulo Marques. Eu vi eles mais tarde na internet, eu vi eles em outros lugares, por isso que eu lembro. E aqui foi a primeira vez que eu entrei em contato, né? São personagens interessantes, embora eu não tenha gostado tanto do material em si que eu li. Mas os personagens são bem interessantes, bem construidinhos. E não foi uma história que me decepcionou, não. Muito pelo contrário, eu curti essa história, eu gostei dela. Me deixou curioso por novas aventuras. Passamos, muito anúncio e tal. Aí vem Eternidade, Nova Lágrima. E essa já é a conclusão, né? Essa era uma série que vinha sendo publicada na revista. Mas eu gostei do conceito em si, sabe? Eu li a história e o que eu consegui pegar dela, o que vamos admitir que é pouco, já que já é a parte final, mas conseguiu me deixar interessado e curioso para poder ler o resto. Gostaria de ter lido o resto, entendeu? Gostaria de ter sabido como isso tudo aconteceu e como chegamos nesse ponto. E curiosamente eu acho que essa arte rabiscada assim, eu acho que ela cai muito bem com essa história. Eu acho que ela ficou muito boa nessa história, né? Então, no final das contas, Nova Lágrima me agradou bastante. E ainda é uma história que eu gostaria de ter podido ler com mais cuidado completo, assim, né? Ter lido todos os capítulos que foram publicados. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia aparece.
Aí vamos para a parte preta e branca da revista, temos aqui roteiro e arte do Shimamoto, sangue, né? Eu lembro dessa história com essa arte tão característica do Shimamoto. É uma história, cara, é uma história, nada demais, nada a acrescentar muito. É um trabalho do grande Shimamoto e vale por isso, mas não é realmente especial demais. Aí vem esse lance que eu acho muito interessante, né? Existia a arte do leitor, né? O leitor enviava trabalhos para lá e eles publicavam. Aí aqui era bestas a história. Isso era trabalho de um leitor. A princípio, uma história sem nada de fantástico, mas também nada de comprometedora. Tipo, você passa a ideia de que esse leitor, até não falei aqui, ó, roteiro e desenhos L. Alves, parece bom, né? Parece promissor. Depois tem Guerrilha, aqui temos uma parte totalmente humorística, né? Aí tem Guerrilha, uma história com todo um conceito apocalíptico, né? Do Adriano. Desenhos muito bom. História em si, nem tanto. Realmente não vi tanta coisa de especial na história. Eu diria que ela até tentou ter um final bastante surpreendente, um final que derruba a gente, mas no meu caso acabou não me conquistando. Mas pode ser porque cada um, né? Depois tem Sangue Azul, do Dário Chaves e do Rodrigo Arraia. Não conheço nenhum dos dois. É uma história voltada para vampiros. Pode ver que eu estou acelerando o processo aqui, gente, passando rápido. Também uma história nada demais, mas era um belo espaço que a editora Scala tinha criado para artistas brasileiros, hein? E depois nós temos aqui a número 6. A capa é do Pereira, né? Pereira. E ó, Terror e Morte na Era dos Dinossauros, No Quarter, clipe gráfico do Led Zeppelin, Paracorpos, ó, caiu a revista ali, Arquivo X no Brasil, Na Beira do Lago, uma história de Mozart Couto e muitas outras histórias fantásticas, né? A pegada seguia sempre a mesma, ainda era da Lombadinha Quadrada. Essas revistas, as que eu tenho, elas têm, tipo, elas são de linhas editoriais diferentes, tem ano 1, ano 2, né? Então elas não são nem mesmo muito sequenciais nesse sentido. Aqui o papel já mudou, já passou a ser um papel jornal, né? Terra Incógnita por Marcelo Abreu, que é uma história de arte deslumbrante. Eu não tenho total lembrança da história não, tá, gente? Não se enganem, mas só de ver a arte aqui, de começar a folhear, eu já acho essa arte deslumbrante. Tô até achando que eu devia ter abordado essas revistas com mais vagar, ter abordado uma a uma, ter feito um vídeo uma a uma para falar um pouco melhor, mostrar com mais calma a arte, né? Aqui a gente fica muito preocupado com o tamanho que o vídeo vai ficar. Quem sabe eu faça isso um dia. Se for do interesse do pessoal que assistiu o vídeo, pode falar aí nos comentários, de repente eu faço. Depois tem o clipe gráfico do No Quarter, né? Que é uma música, né, que eu gosto demais, quem não gosta do Led Zeppelin, né, e que ficou muito boa, né, é uma adaptação do Guilherme de Martino, e cara, ficou muito show, nem chega a ser exatamente uma história em quadrinhos, né, é um trabalho que até foge um pouco dessa caixinha, mas é bom demais, cara, é bom demais. Ficou perfeito, a palavra, né, a definição clipe gráfico se encaixa perfeitamente, porque a arte é boa, a letra da música é maravilhosa e eu curto muito essa história. É
por incrível que pareça, na minha opinião, de longe a melhor história dessa edição. Olha que loucura. Eu lembrei dela e é a melhor. Na minha opinião, é a melhor mesmo. Muito bem escrita, né, na adaptação, na maneira como adaptaram a música, fizeram tradução e adaptação, e muito bem ilustrada, colorida. Curti demais, curti muito essa aqui. Aí depois nós temos um outro trabalho conceitual aqui, a caixa, texto e arte do Francisco Braga. Eu confesso que lembro pouquíssimo desse material, pouquíssimo. Não tenho lá muita lembrança não. É uma arte bastante estilosa, mas eu não tenho muita lembrança. Depois nós seguimos com essa questão dos personagens brasileiros, dos super-heróis brasileiros. Aí nós temos o tal do Paracorps, né? Que é a ideia do Arquivo X brasileiro, né? Aí temos os textos do PM Agria, cores do Saulo Martim, design gráfico do Ricardo o quê? Riamonde. Os desenhos são do Jorge Correia Júnior. Realmente não há um exagero da chamada na capa. É realmente meio que uma pegada Arquivo X, né? Com algumas que não são poucas diferenças fundamentais, mas são dois caras aí, um grupo, uma organização fazendo investigações que pendem para o sobrenatural e deixam os dois sempre em maus lençóis. É uma leitura rápida, poucas páginas, não compromete nem nada, também não agrada muito. Aqui é uma matéria que eu vou pular. Depois nós temos aqui História de Amor, né? História de Dário Chaves e desenhos de Natália Forcati. É uma historinha dentro de um conceito que não deixa de ser interessante, tá? A maneira como os personagens, todos convivendo no mesmo espaço, mas não necessariamente interagindo entre si, aparecem na história, todo mundo com uma espécie de segredo oculto, é muito bem construída. E a arte até que se encaixa bem nesse conceito assim. Aí depois nós temos Na Beira do Lago, do Mozart Couto. Essa história eu lembro a primeira vez que eu li ela não foi nessa revista. A primeira vez que eu li ela foi na extinta Horror Show. Saía sempre uma história em quadrinhos nas últimas páginas e foi essa história. Historinha curta, simples e muito legal. Meu, muito legal. Essa história é muito maneira. É o que eu falo da evolução dos roteiros. Depois temos um trabalho do grande Colim, né? Flávio Colim, olha só, muito show. Também não chega a ser exatamente uma história em quadrinhos, mas é muito maneira. Só de você poder ter um trabalho do Colim, né, cara? Você já tem que se sentir privilegiado, porque ele é um cara, né, foi um cara muito fantástico. O curioso é que quando moleque, quando mais jovem, eu não gostava nada da arte do cara, né? Com o tempo você aprende a curtir. Depois temos O Lobo e a Onça, roteiro e arte de Kobiako, né? Ele tem, ó, Paracolim e Science. Uma história muito doida, né? Misturando elementos de samurai com cangaço. Uma história maluca e que até funciona, viu? Ela até funciona. Eu tô com muita dificuldade de mostrar as coisas todas, pessoal. Mas ela até funciona. É uma boa história. Uma história interessante. Depois nós temos aqui
essa aqui, Bebel Blues. É uma história da qual eu não tenho lembrança também, gente. Sinceramente. Acho que tinha uma pegada meio moderninha e tal. Quem é que escreveu isso? Nem tô achando aqui. Mas... Ricardo Leite. Uma HQ de Ricardo Leite. Não me mexeu muito. E aí temos aqui mais um da arte do leitor. Uma história que o roteiro e a arte é do Carlos Lopes. Uma história realmente nada demais. Um dos primeiros trabalhos do cara, ele tinha muito o que aprender na época, né? Não sei se como vai a carreira, como foi, né? Há comentários da revista aqui, ó. Isso era interessante. O trabalho era realmente avaliado, há comentários a esse respeito. E era uma ótima vitrine. Essa é uma ideia que eu acho fantástica até hoje. Um espaço para quem estava começando publicar e ter seu trabalho em banca na época. Que na época era extremamente difícil você ter um trabalho seu, né? E por último, gente, nesse vídeo que já ficou extremamente longo, temos, né, a última edição que eu tenho. Essa daqui é a de número 8, né? Já mudou bastante as coisas, né? Agora é a Lombada e Canoa, Grampus. Ela anuncia o projeto Anticorpos, o vírus da loucura, anuncia histórias reais, mas nem tanto, Combatentes Fantasmas, uma estranha história da Segunda Guerra, e a arte do leitor com Cidade dos Demônios. E ainda tem Paracorpos e Involução. A revista seguia nessa pegada, mostrando muito material brasileiro. Estava bastante dominada por essa questão do material brasileiro envolvendo espionagem, superpoderes, super-heróis, né? Era um bom trabalho, né? O roteiro, desenhos e cores é do Renato Guedes. E essa história aqui em específico eu lembro bem pouco. Não lembro muito bem. Lembro que achei a arte maneira. Eu tô achando ainda neste momento a arte bem maneira, uns traços bem realistas, né, gente? Mas da história em si eu recordo pouco. Recordo bem pouco. Aí, passando por ela, né, que eu não tenho muito o que comentar sobre a história, né, cara? Eu vou passando, né? Passando por ela, nós temos aqui o Paracorps, que a gente já viu uma história dele com esse conceito, né, dessa mesma grupo, dessa mesma série, né, com o PM Agria nos textos, as cores do Saulo Martins, os desenhos ainda são do Jorge Correia, só que essa história aqui eu também não recordo. A arte continua boa, a colorização continua boa, mas a história em si me traz pouquíssima memória, tá? Eu não lembro muito bem. Eu acho que eles encontravam de alguma maneira personagens com superpoderes, né? E tinham que lidar com isso, mas eu lembro pouco. Aí nós temos aqui Calor, né? Com desenhos do André Fernandes e o roteiro do René Ferri. A história totalmente voltada para o humor, em preto e branco. O número de histórias coloridas parece ter diminuído, né? Foi diminuído aos poucos. Também não tenho nenhuma memória dessa edição em si, dessa história. Depois nós temos as histórias reais, mas nem tanto, né? Do Paju. Também, né? Pegada 100% humor, né? Padu, na verdade, eu acho. Aquele traço que a gente se acostuma a ver na revista Mad, né? Na saudosa revista Mad. Alguns easter eggs, algumas citações, fazendo enfoque numa lenda urbana. Eu lembro vagamente dessa história, tá? Mas não lembro muito bem, não. Não é também muito notável.
Na verdade, eu lembro de poucas histórias dessa edição, o que me faz pensar que talvez ela tenha sido uma das que teve menos histórias interessantes, né? Depois nós temos Combatentes Fantasmas, uma história com uma arte muito boa, mas é um preto e branco bem clean, né? Um preto e branco com bem pouco preenchimento, envolvendo naves espaciais na Segunda Guerra. Todo mundo sabe que a Segunda Guerra foi responsável por um dos primeiros e grandes booms ufológicos que o planeta conheceu, né? Ou pelo menos quem se interessa por ufologia sabe disso. E eles abordam o tema aqui e de uma maneira até bem legal. Depois nós temos Cidade dos Demônios, é mais um da arte do leitor. O Anderson S. Trindade é quem enviou, claramente inspirado em mangás, né? Em animes e mangás com essa total pegada, né? Ele criou 3 personagens bastante distintos, inclusive me vem à mente Yu Yu Hakusho, não sei porquê, mas é o que me vem à mente. E a pegada é essa, o cara deve ter criado esses personagens com o intuito deles ter, né, muitas histórias. Essa provavelmente era só de uma. E aqui tinha as impressões do pessoal da editora sobre o trabalho, né, prós e contras. Né? Não lembro o que diz isso, né, cara? Não tem como lembrar na época. Aí depois nós temos O Sistema, com o argumento de Renato Oliveira e a arte do Anderson Cabral. Essa sim é uma história do projeto Anticorpos aqui, ó. Essa sim é uma história da qual eu tenho boa recordação. Né? Eu lembro que eu achei a arte legal e continuo achando. E a maneira como foi abordado é muito show. Muito bem criado. O conceito dos personagens, embora talvez faltasse um pouco de profundidade para a gente entender melhor, ainda é muito bom. É o tipo de história que consegue uma façanha que toda história boa tem que conseguir. Ela te dá vontade de saber mais, de ler mais e de entender mais. É uma pena que eu tenha que mostrar tão rápido e que eu tenha lido há tanto tempo que eu não tenha toda a história em si fresca na memória para lembrar. Mas eu lembro do conceito, cara, e lembro que eu curti. Depois tem Cabaré Voltagem, né, do Renato de Oliveira e Alexandre Damas. O Cabaré Voltagem é uma história com pegada muito parecida. Havia muita coisa de o universo futurista, de futuro alternativo, do cyberpunk, né, em moda na época, e isso aparecia aqui, sem dúvida alguma. E a última história, O Fantasma e o Assassino, uma arte bem conceitual, bem interessante. Pelo que eu me lembro, era um assassino que depois recebia a visita do Anjo da Morte, uma coisa assim. E é isso aí, pessoal. Ficou um vídeo extremamente longo. Peço desculpas pelo tamanho do vídeo para quem chegou por aqui. Normalmente eu não faço vídeos tão longos, né? Também lamento ter tido que pincelar e passar tão rápido as edições, mas é que dá muita vontade de mostrar com mais detalhes, mas ao mesmo tempo é impossível, né? Você vê, eu passei muito rápido muitas coisas, em alguns momentos aí eu sei que mal deu para apreciar a arte de tão rápido que eu passei, mas imagina se eu fosse demorar para ver. É que, como eu disse, é um vídeo de ocasião, é um vídeo de impulso. Deu vontade, eu encontrei esse material, achei que era interessante falar dele, eu não quis perder esse impulso. O vídeo está feito. Quem sabe no futuro eu faça novamente vídeo abordando as edições de maneira separada para então poder falar com mais propriedade. De repente eu até releio as histórias, né? Que é algo que, como eu expliquei no começo do vídeo, eu não fiz, porque eu só quis fazer o vídeo. E se você chegou até aqui e gostou, deixa like.